aula passada, nós começamos uma conversa sobre a faculdade da vontade. Bem, os antigos, os gregos, eles descreviam o pensamento como diálogo. Não que eles não falassem na primeira pessoa, eu, eles falavam. Mas eles não tinham este diálogo interior. Quando eles descreviam o diálogo interior, ou a reflexão, ou o pensamento, sempre eles faziam, ou preferiam fazer, na forma do diálogo. É claro que o mundo cristão faz bem menos isso. E nós sabemos que 500 anos depois de Cristo, a fórmula excepcional de confissões e de diálogo consigo mesmo é de Santo Agostinho. Mas a questão é, por que é que o mundo cristão, e portanto o mundo moderno, é empurrado para esta fórmula, não de diálogo, mas de conversa consigo mesmo, como numa espécie de reflexão interna, ou, digamos assim, a emergência do chamado eu interior, mundo interior. Como que isso se tornou tão natural entre nós, a ponto de nós não percebermos que nós temos este mundo interior? Eu disse para vocês que, em grande parte, as filosofias pós-clássicas, ou seja, pós-Aristóteles, empurram para isso. Mas é basicamente o cristianismo que determina esta mudança. É seu espraiamento no mundo do Império Romano que determina essa mudança. E essa mudança está como um destino para o cristianismo, dado que o cristianismo, a filosofia judaico-cristã, tem um elemento que a filosofia grega não consegue lidar bem com ele, ou mesmo não o compreende, ou talvez nem o admita, que é a vontade. Quando o grego antigo fala em vontade, ele fala em poder. Eu quero se eu posso. Eu quero levantar esse braço. Eu posso levantar esse braço. Eu quero ir até a casa de fulano. Eu posso mover minhas pernas. O querer grego está ligado ao movimento, ao ir e vir. E a decisão grega está ligado a uma dualidade, ou este ou aquele caminho. Nenhum dos dois casos a vontade aparece como ela aparece para nós. Ou seja, um querer para o futuro. Ou seja, um querer coisas que não existem e que vão ser construídas. É esta a novidade do cristianismo. É não ter que decidir sobre duas alternativas postas. É não ter que poder ir ou vir. É querer, nesse sentido, de querer alguma coisa que não está feita, não está posta. E por isso mesmo, sofrer de dramas de consciência, porque quando você quer alguma coisa que não está feita, você não sabe se você realmente quer, então você pode não querer. Então, este querer e não querer, este conflito da vontade, amplia a subjetividade, amplia a ideia de conflito interior.
E é em cima disso que toda a filosofia judaico-cristã está posta, principalmente a filosofia cristã, ou digamos assim, a religião cristã. Eu vou dar um outro exemplo, portanto, também tirado da Bíblia, que é aquela história do rico que, diante do camelo, né, vai saber que o camelo passa pelo buraco de agulha, enquanto que ele não vai para o reino do Senhor. Lembram? Como é que se deu isso? Um homem chegou a Jesus, e disse: Jesus, eu faço tudo que é indicado na sinagoga, pelos religiosos, pelos sacerdotes, eu faço tudo o que eles falam. Eu não tenho absolutamente nenhuma falta para com a religião. Então eu imagino que eu esteja com o meu lugar garantido, né, diante da divindade. O que mais que eu tenho que fazer? É claro que se você tem alguém pregando, né, e fundando uma nova religião, aquelas pessoas que estão com a velha religião começam a ficar com dúvidas se elas estão mesmo garantidas né, diante da divindade, no tal juízo final, sei lá o quê. E aí, o sujeito tá lá, né? Eu tô fazendo tudo certo, mas tem esse rapaz aí, esse tal de Jesus, falando coisas diferentes da religião oficial. É bom eu perguntar se tem mais coisa a fazer do que isso que eu venho fazendo. E é exatamente isso, né? O que devo fazer, Jesus? E Jesus falou: mas é a coisa mais simples do mundo. Eu acho que até aqui, né? Olha, o que você tem que fazer é ir para casa agora, vender tudo que você tem. Se não der tempo de vender, você doa tudo, enfim. Se livre do que você tem. E me siga. Bem, o homem foi embora e Jesus falou para: aí, galera, vamos, pé na estrada, vamos para outro canto. Os apóstolos: Jesus, mas o senhor vai dar uma tunga no homem? O senhor falou para ele ir lá fazer, vender e tal, e daqui a pouco ele volta. O senhor não tá mais aqui? Pra que dar uma tunga nesse homem? Vamos esperar ele. Jesus falou assim: ele não vai vir. Aí os apóstolos, não. Aquela inteligência fantástica deles. Só faltava, né? Bom, não vai vir, Jesus, não vai vir, não vai vir. Por que não vai vir, Jesus? E Jesus disse: ora, porque ele é rico. Ué, Jesus, né? Aí mediram a febre de Jesus, põe termômetro e tal. O que o senhor tem na cabeça? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver ele vir com ele ser rico? O senhor tá delirando? Bebeu muito vinho, né? Não, meu amigo. É que simplesmente ele vai ter que exercer a liberdade dele. Né? E ele não vai exercer a liberdade dele porque ele está preso aos bens. Ele não vai vender tudo que tem. Tira o cavalinho da chuva. Ele não vai vender tudo que tem, muito menos dá. Mesmo que eu explicasse para ele o que ele tem que fazer, me seguindo, ele também não faria. Né? Na verdade, eu me livrei dele, porque ele ia ficar enchendo o nosso saco aqui.
Ele não vai nos seguir. É mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no céu. Não tem possibilidades. Ele está preso. É interessante, né? Jesus joga para ele uma opção de vontade. Você é livre. Vá vendo o que tem. E se você quiser vir, você vem. Queira vir comigo. Queira vir para alguma coisa que você não sabe o que é. Queira construir um futuro que você não sabe o que é, porque é um futuro. Em outras palavras, vamos abandonar o mundo antigo, cujo tempo era cíclico, portanto todas as coisas voltavam. Vamos adotar o tempo linear, ou seja, o tempo do cristianismo, que aliás moldou o nosso tempo, né? Porque a gente conta a partir do cristianismo, o tempo linear. Vamos fazer o tempo linear onde a gente vai para frente, espacializando o tempo, e não sabemos o que vamos encontrar. Então, queira o desconhecido. Queira vir comigo para o desconhecido, para querer algo que você não sabe o que quer. Exercite a sua vontade neste parâmetro, e não simplesmente a proairesis grega, no sentido de eu mexo o meu braço, então eu quero mexer meu braço, eu mexo. Ou eu quero pegar a esquerda ou a direita, então eu decido. Não. É um querer diferente. É um querer o futuro. É um querer que molda uma nova concepção de tempo. É um querer onde você tem que se abrir para o amor, porque se você não gostar de mim, não gostar dos apóstolos, não gostar do que nós fazemos, você não vai querer. Encerre, põe uma pedra no passado e queira vir. Este querer aquilo que você não viu não é um decidir, não é um ir e vir. É um outro tipo de querer. Esta faculdade da vontade é que ela tem conflitos, as outras não têm conflito. As outras basta eu poder e eu faço, basta eu não poder, eu não faço. Esta não. Da maneira como Jesus colocou, a questão é exatamente o querer numa nova acepção. E este é o querer moderno. Nesta hora, nós temos que moldar, né, ou remontar toda a nossa psicologia. Porque o querer ganha uma outra função. A vontade ganha uma outra função. E ela vai trazer dramas interiores, claro. É óbvio que, né, ele voltou para casa e falou, pô, será que eu quero ou eu não quero? Eu quero ir, mas eu também não quero. É claro que ele ficou com um drama interior. É claro que, portanto, não se trata mais de um grego antigo. Se trata agora, né, de um homem que está caminhando para a modernidade. Este tipo de vontade, gente, este tipo de vontade é parecido com o tipo de vontade que você precisa para perdoar. Porque no perdoar também há o drama. Eu perdoo meu amigo. É fácil amá-lo. Mas e perdoar o meu inimigo? Não é fácil amá-lo. Então o amor tem que transbordar para que eu possa perdoar o meu inimigo. Eu tenho que, portanto, querer uma coisa que não existe, que é o quê? O convívio com ele, e eu não sei como é que vai ser. Porque ele sempre foi meu inimigo. Então, novamente, eu tenho que largar o passado, largar a ideia de tempo cíclico, do eterno retorno, e pegar um tempo linear, ou seja, eu tenho que fechar uma porta e abrir outras que eu não sei para onde vai, porque eu vou ter que conviver com o meu inimigo. Gostando dele agora. Portanto, eu vou encerrar realmente todas as vinganças possíveis que existiam até então. De novo, o perdão é um exercício da vontade nesse sentido do novo, do desconhecido. Então, nesses casos todos, a vontade se exerce e
o homem moderno ou o cristão rompem com o mundo grego. Completamente. Completamente. É exatamente esta vontade, descrita desta maneira, que vai ser fundamental para o homem moderno. Vai ser fundamental por conta de que o homem moderno, principalmente quando o capitalismo surgir, principalmente quando o liberalismo, que é a ideologia do capitalismo, se espraiar, nós vamos precisar o quê? Deste querer e não querer, deste drama. Este drama só pode existir se você pressupõe a liberdade. Se você pressupõe a liberdade de fazer coisas que não existem, de construir situações que não estão postas, e ter optado por querê-las. Então, há o pressuposto da liberdade que o mundo trágico grego não conhece. A liberdade do grego é a liberdade de fazer coisas dentro de um mapa traçado pelos deuses. A liberdade do cristão é fazer coisas dentro de um mapa traçado por Deus, porém com a possibilidade de eu, homem, assim mesmo, fazer coisas que Deus não quer. É como se o plano de Deus fosse um queijo suíço. Um queijo suíço, ele tem buracos. O homem é o buraco. Ou seja, o homem é o espaço vazio do queijo. No entanto, se você tira este buraco, o queijo suíço deixa de ser queijo suíço, porque o queijo suíço é esburacado. O plano de Deus é assim, o plano de Deus é esburacado. Ele é perfeito porque os seus buracos estão perfeitamente colocados, mas dentro de cada buraco há o vazio. Portanto, ali se exerce alguma coisa que não é a vontade de Deus, embora seja, porque o buraco está ali para aquilo acontecer. O plano de Deus é perfeito na possibilidade de se manter com aspectos livres, que são os buracos do queijo suíço. Deus não construiu um queijo, ele construiu um queijo suíço. Se você tirar os buracos, é queijo, mas não é mais o suíço. E o plano de Deus é o queijo suíço, com buracos, com espaços vazios onde reina a liberdade do homem. Ela tem limites, porque é o limite do buraco. Mas lá dentro dá para fazer muita coisa. E o homem faz. E olha como faz. Dá até para destruir o planeta, como vem fazendo agora. Então, meu amigo, quando você entende esta nova concepção de liberdade, e você entende que é nela que reina esta vontade que constrói o novo, você começa a entender que está aí o alicerce para a construção de subjetividades que vão se dar muito bem no mundo da ideologia do progresso. Porque o progresso é exatamente isso. É o fim do eterno retorno. É o fim do mundo cíclico. É um mundo linear onde o amanhã tem que ter coisas que não haviam hoje. E que eu quis fazer, mesmo não sabendo direito o que era. É só assim que é possível, gente, você pensar num cara como o Marco Polo, que sai para ir para o Oriente. É só assim que você começa a poder pensar num cara como Cristóvão Colombo, que saia pelo mar. É só assim que você vai começar a poder pensar nesta ideia nossa, corriqueira, de que quando a gente vê uma coisa e não entende, a gente fala, bom, eu não entendi, mas não preciso me preocupar porque a humanidade vai refletir sobre isso e alguém vai inventar alguma coisa para dar cabo disso que eu não entendi. Nós nos acostumamos à ideia de que nós podemos querer coisas
e alguém vai realizá-las. E que o mundo vai ser diferente depois, e de preferência melhor. Esta ideia do progresso só pode existir porque nós cultivamos dentro do cristianismo a ideia de liberdade e de vontade que só se exerce pela liberdade. É Jesus que peita esta ideia, embora não tenha sido ele que a inventou, porque ela também já pertence ao judaísmo, dado que o pecado original é um pecado de exercício da vontade. Santo Agostinho teoriza isso como o grande filósofo que ele é, a partir da ideia do livre-arbítrio. Ele tenta explicar o livre-arbítrio e esta é a história, né, do plano de Deus ser perfeito e, ao mesmo tempo, né, ter esta possibilidade, né, das chamadas imperfeições, que são os buracos. Fala, puxa, esse queijo está esburacado, né? Não presta, esse queijo não presta. Epa, mas foi Deus que fez. Então, como que um queijo que Deus que fez não presta? Ah, mas esse queijo tem os seus buracos feitos por Deus. Ele é o queijo suíço. Se você entender isto, você entende Agostinho e você entende o plano de Deus. E se você entender isso, você entende que é esta concepção que trouxe a possibilidade de existir gente como os empreendedores, os homens que pegam um dinheiro e investem em algo que eles não sabem se vai dar certo. Os chamados empresários, os chamados primeiros capitalistas. Sem eles não há capitalismo. Sem esta ideia de querer coisas que eu não sei bem o que é, não há capitalismo e não há os dramas da modernidade. A modernidade é cheia de dramas, porque cada um de nós quer e não quer. E é a mesma vontade que quer e não quer. E ela nos dilacera todos os dias. Todos os dias nós somos dilacerados por ela. Gente, se nós entrarmos por este caminho, que é exatamente o caminho que está num livro que eu pus aqui na bibliografia e vocês têm que ler, que é A Vida do Espírito, da Hannah Arendt. E se vocês pegarem também o capítulo de Santo Agostinho no meu livro Como a Filosofia Explica o Amor, vocês vão entender o que eu estou falando de um ponto de vista ampliado. Mas já aqui, neste discurso que eu estou fazendo, já dá para entender muito. Já dá para entender muito. E dá para entender também como que a cidade democrática não vai mais ser a cidade democrática grega, onde eu tenho que decidir se vou construir uma ponte ou se não vou construir uma ponte. Se vou fazer guerra ou não vou fazer guerra. Se fulano de tal está errado ou está certo. Não. É uma democracia diferente. É uma democracia onde eu tenho que decidir se eu vou construir coisas que eu não sei o que é. Ou seja, se eu vou inventar, se eu vou poetizar, se eu vou criar, se eu vou modificar o futuro. É uma democracia onde eu sento para decidir coisas completamente diferentes do que a democracia grega sentava para decidir. Ninguém vai criar uma legislação na Grécia. Ela está posta pelos costumes. No máximo, você vai até o templo de Apolo e está lá inscrito pelo próprio Deus. Nós não. Nós não. Nós sentamos
e criamos nações, criamos países, criamos estados, nós criamos a nossa legislação, nós inventamos direitos e inventamos deveres. Nós inventamos direitos e deveres como nós inventamos moradias novas, como nós inventamos coisas que a gente jamais pensou que podia inventar, como, por exemplo, né, uma coisa que nós inventamos recentemente, casamento com pessoas do mesmo sexo, ou a internet. Nós criamos, o nosso querer é um querer que precisa de liberdade, porque ele se exerce dentro de um não querer, dentro do conflito do não querer. Perceberam, gente, como tudo muda? Administrar uma cidade agora não é mais administrar a polis, não é mais fazer política nesse sentido. É agora fazer política num completo outro sentido. Porque as assembleias para decisões não são assembleias para decisões, são assembleias para construções de coisas que nós não sabemos o que elas são. A democracia nossa é uma democracia do querer. Por exemplo, o cara chega para você e fala assim: deputados, amanhã eu quero uma lei para resolver problemas daquelas minorias. Eu não disse, deputados, eu quero uma decisão sobre o que fazer ali. Não. Eu quero que vocês criem uma lei para eles. Eu quero que você crie uma lei. Ou seja, eu quero que você invente direitos para no futuro eles se comportarem como tendo esses direitos. Mas e se não der certo? Mas do que nós vamos fazer? Como nós vamos inventar? Se virem. Por quê? Porque queiram coisas para o futuro. Exerçam a sua vontade como quem quer construir algo que a gente não sabe o que é. É o dia todo a democracia, a nossa política fazendo isso. E esta é a distinção da política moderna, por isso que ela é muito mais dramática. E este é o nome certo, dramática, porque ela é de fato um drama e não uma tragédia. Bem, queridos, meus amigos, gente, olha, gente, é o seguinte, agora vocês já estão num momento do curso que é preciso ter lido a bibliografia. Se vocês não leram até agora a bibliografia, vocês não vão acompanhar. Então precisa ler. Eu estou indo devagar, mas estou indo. Deixa eu falar uma coisa para vocês agora no final de aula. O curso tem certificado, sim. Aqui embaixo tem sempre um lugar onde você vai entrar para se inscrever para poder receber o certificado. O certificado é do Centro de Estudos em Filosofia Americana, assinado por mim. Mas tem mais. É importante você estar no Instagram. E é importante muito mais você também estar no Telegram, nas redes sociais nossas. Passe essa aula para frente, dá o like e lembre, não deixe de lembrar. Não deixe de lembrar. Esse curso, ele é dito gratuito. Mas ele não foi gratuito, na verdade ele não é gratuito, você pagou por ele. Você pagou porque você pagou impostos. Seu pai pagou por ele, seu avô pagou por ele, porque pagaram impostos. Eles sustentaram um Estado que possibilitou formar um sujeito como eu, com 2 doutorados, com 2 mestrados, com livre docência, com pós-doc, patati patatá. Foram vocês que criaram esse sujeito aqui. E eu, como sou uma pessoa de esquerda, como quero politizar
E como sou devedor a vocês, por vocês terem pago os impostos, eu estou dando este curso. Ele pertence a nós. Ele pertence a nós. Ele é uma construção nossa, é uma construção coletiva. Seus pais pagaram o imposto sem saber o que ia virar. Mas virou isso. Para os bolsonaristas, uma peste. Para os identitários frufruzinhos, uma peste desgraçada. Para vocês, um professor. Então, seus pais, se queriam um professor, deu certo. Pagaram certo. Daqui a pouco a gente volta com mais aulas.